O governo federal organiza um plano de ação para retomar as exportações de carne de frango gaúcha que foram suspensas por causa da confirmação de um foco da doença de Newcastle. O foco foi confirmado em uma granja de Antagorda, no Vale do Taquari. A Fabiana Lemos acompanha as medidas que estão sendo anunciadas, traz as informações agora. Fabiana, boa noite. Como funcionam as restrições adotadas pelo governo federal? Oi, Daniela, Eloy, boa noite a todos. Logo depois de identificar o caso de Newcastle, o governo federal autossuspendeu o mercado de exportação. Isso vale para o país inteiro. Quando tem um caso assim, o próprio governo derruba a certificação que autoriza a relação comercial com outros países. Então, avisa os compradores internacionais sobre a situação, explica para eles qual é a extensão do caso, quais são as medidas sanitárias que são adotadas e também tenta negociar com cada parceiro comercial. Por exemplo, o Japão aceitou seguir comprando carne brasileira de outros lugares que ficam a uma distância maior do que 50 quilômetros da cidade de Antagorda, onde houve a confirmação. São processos de negociação e isso parceiro a parceiro. Entre os maiores compradores de frango do Brasil estão a China e a União Europeia. E o Brasil vai propor para esses dois países para outros lugares também, que possa seguir fornecendo a carne de frango, explicando quais são as medidas de segurança adotadas. Nós questionamos qual seria o impacto financeiro disso e o governo federal disse que ainda não tem o cálculo completo. Nós preparamos uma reportagem para explicar o que já se sabe sobre a doença e qual a situação aqui no Rio Grande do Sul. Com a confirmação de um novo foco da doença de Newcastle, cerca de 500 mil de aves estão sob investigação em granjas de 5 cidades do Vale do Taquari. O aviário de produção comercial, onde o foco foi confirmado, fica na zona rural de Antagorda. 7.000 aves morreram, o que acendeu um alerta nas autoridades sanitárias. Com a testagem, o vírus da Newcastle foi confirmado. E agora as outras 7.000 aves da mesma granja devem ser abatidas entre hoje e amanhã. A partir disso, o raio de investigação da doença abrange uma área de 10 quilômetros no entorno da granja. A região de isolamento inclui 5 municípios: Relvado, Putinga, Doutor Ricardo, Ilópolis e Antagorda. Nós vamos visitar todas as propriedades que existem, tanto em 3 quilômetros quanto em 10 quilômetros. Então, no total, nós vamos visitar mais de 800 propriedades. As nossas equipes já devem estar se deslocando para cá, já amanhã. Então, nós vamos fazer essas atividades de vigilância e a depopulação dos animais também deve acontecer nas próximas horas. Então, essa é a ideia, é agir o mais rápido possível. Com isso, a gente diminui a oferta de vírus no meio ambiente e, com isso, se consegue fazer a proteção, dos outros aviários e também da região. Não é a primeira vez que o Rio Grande do Sul confirma a doença em aves. Em 2006, um caso foi confirmado na cidade de Vale Real, no Vale do Caí. A doença de Newcastle é provocada por um vírus que afeta aves domésticas e silvestres. As aves contaminadas podem apresentar problemas respiratórios, inchaço na cabeça, entre outros sintomas. A transmissão para humanos é muito rara. Se acontecer, o sintoma é apenas uma conjuntivite leve. O Brasil produz 40% da carne de frango consumida no mundo. O governo federal suspendeu, por precaução, a exportação do frango produzido no Rio Grande do Sul e tenta negociar os acordos de venda de locais que não foram afetados com os principais compradores internacionais, entre eles os Emirados Árabes, Arábia Saudita e a China. O melhor cenário é que a gente faça o saneamento do foco e em 21 dias depois a gente tenha o retorno à condição sanitária normal, a gente não encontra nenhum outro comprometimento de biosseguridade e a gente possa se declarar novamente como livre da doença. O pior cenário é que a gente observe movimentação de animal, observe movimentação de aves nessas áreas, disseminação de vírus para outros componentes avícolas e aumento desses zonas de foco. Hoje, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que os principais compradores de frango brasileiro estão sendo comunicados das medidas de isolamento e investigação adotadas.
todo o processo de isolamento está sendo feito, mas não há, até o momento, nenhum vestígio de animais doentes na própria granja. E muito menos na região, que também já está isolada. Nós estamos comunicando todos os mercados, dando total transparência e com a eficiência do sistema brasileiro, nós vamos superar um momento rapidamente e deve trazer de volta a tranquilidade. Comer carne de frango inspecionada pelos órgãos de fiscalização é seguro, de acordo com o Ministério. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura afirmaram em manifestação conjunta que estão acompanhando e dando suporte às ações dos governos federal e estadual nesse caso e que agiram rapidamente na interdição da granja, garantindo que não houvesse a saída de aves.